O teor dessa notícia, coisa de máfia. Foi o que eu ouvi dos americanos. Isso é coisa de máfia. Ele vai ter que responder para outra justiça, e a justiça de verdade. E STF toma decisão sobre afastamento de Moraes, Dino e Zanin no julgamento da tentativa de golpe. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar os pedidos de impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento das denúncias ligadas à suposta tentativa de golpe. A Corte também manteve o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, à frente do caso. A solicitação foi apresentada pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro. O recurso foi analisado em sessão virtual da primeira turma do STF. No mês anterior, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, já havia negado os pedidos. 6 ministros votaram contra o afastamento: Barroso, Fachin, Nunes Marques, Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. A maioria entendeu que não há impedimento legal para a participação dos citados. André Mendonça foi o único a divergir e votou para o impedimento dos 3. Ex-assessor de Moraes revela ter medo de ser preso ou morto. É isso mesmo. Mensagens que seriam do perito Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, indicam que ele temia o magistrado da corte. O conteúdo foi obtido pela Polícia Federal. Talhaferro tinha medo de ser preso ou até mesmo morto, caso revelasse informações sigilosas sobre o seu trabalho no Supremo. Em conversas particulares com a esposa, Eduardo Talhaferro disse temer Moraes. Em uma mensagem dia 31 de março de 2024, ele teria escrito sobre o risco de ser preso. Ele disse: "Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende", diz um trecho do arquivo do WhatsApp. Talhaferro ainda afirma que desejava contar tudo que tinha vivido em Brasília antes de morrer. O conteúdo foi extraído do celular do ex-assessor de Moraes. A PF incluiu as mensagens no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. A investigação tem registros de conversas de março a novembro de 2024. As informações são do site Gazeta do Povo e da Oeste. Ana Paula Henkel, mensagens reveladoras que comprovam em mais um caso a sensação clara que todos nós aqui temos. Pois é, Adriana, alguns pontos sobre essa notícia, né? O teor dessa notícia, na verdade, não deixa ninguém surpreso. É o teor do modus operandi que nós vimos no próprio vídeo da delação do Mauro Cid. O vídeo que, inclusive, eu pedi para colocar legendas em inglês, distribuir para os congressistas americanos e ouvir de mais de um congressista. Comentei isso aqui com vocês. Eles, depois de assistirem aquele vídeo, eles falaram, e abro aspas para os congressistas americanos: coisa de máfia. Foi o que eu ouvi dos americanos. Isso é coisa de máfia. Naquele vídeo em que o Alexandre de Moraes diz que Mauro Cid precisava falar o que ele queria ouvir, né? Olha, o senhor tem a oportunidade de corrigir algumas coisas, senão eu vou atrás do seu pai, da sua esposa e da sua filha maior de idade, né? Então é isso. É a mesma coisa. Agora, sobre o Talhaferro, vontade de expor, isso não é suficiente, Adriana, me desculpa. Vontade de expor. Se está testemunhando tanta coisa errada, tanta barbárie, uma psicopatia jurídica que tomou conta do Brasil, uma perseguição política, como poucas vezes nós vimos nas bárbaras páginas dos regimes totalitários. Então, vontade de expor, eu acho que isso não dá passe para ninguém, olha, agora eu sou uma vítima, eu tive vontade de expor, né? Eu apenas cumpri ordens. Eu escrevi um artigo na época que saiu aquele diálogo, né, o diálogo cabuloso ali, use a criatividade, você sabe como ele é.
eu trouxe exatamente a premissa que, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou muito bem estabelecida para o mundo. Eu apenas segui ordens. Não funciona isso. Isso não é desculpa. E vontade de expor, por que não expôs? Por que não pediu proteção? Porque nós estamos falando de um alto funcionário de um tribunal superior importantíssimo. Ele sabe quem é quem, por exemplo, na Polícia Federal. Por que ele não foi nos bons agentes da Polícia Federal e disse: eu tenho esse problema, eu quero expor. O que este homem está fazendo com o Brasil é uma barbárie e eu não posso ficar calado, mas eu preciso de proteção. A minha família precisa de proteção. Por que não foi até o Senado? Ele tinha, Adriana, algumas opções, além de mandar mensagens para a Folha e não serei identificado e eu tenho vontade de expor. Desculpa, Adriana, as páginas da humanidade, né, que contam história das barbáries, dos regimes totalitários, dos ditadores, dos opressores, dos injustos. Essas páginas estão cheias desses personagens. Eu tive vontade de expor, eu apenas segui ordens. Eu repito, por que não foi? Eu conheço agentes incríveis da Polícia Federal, honestos, dignos, que querem trabalhar pelo Brasil e para o Brasil. Se eu conheço essas pessoas, um funcionário do alto escalão do Tribunal Superior Eleitoral, assessor do Alexandre de Moraes, não conhece? Marina, esse ponto que a Ana pega é muito bom, aí também fica aqui a pergunta: ainda é tempo? E o que ele sabe que é louco para chutar o balde e contar, né? Já tem uma matéria aqui na Revista Oeste dizendo que o deputado federal Nicolas quer ouvir ex-agressor de Moraes sobre perseguição. Ele vai apresentar um requerimento para convocar o perito depois da divulgação dessas mensagens obtidas pela PF. Muito bem. O Congresso tem que fazer isso, porque infelizmente, Ana Paula, a nossa Polícia Federal não vai fazer, mesmo tendo tido acesso a esse tipo de mensagem. Vamos lembrar aqui, gente, a Lava Jato morreu por muito menos do que isso, né? Eles falavam ali de conversas, então, do Deltan com o Sérgio Moro, mas agora o que a gente está vendo, o que o Tagliaferro revelou é muito importante. Ele era o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Ele fazia todos os dossiês que permitiram que o Moraes derrubasse os perfis, aplicasse multas, inclusive pessoas que tiveram sua prisão decretada e tiveram que ir embora do nosso país. Então, a gente viu ali, e ele dizendo como é que era feito, né? Ele deixou isso muito claro. O Moraes escolhia os alvos e ele tinha que ir atrás de usar a sua criatividade para denunciar essas pessoas, esses veículos de imprensa, para que ele pudesse, então, derrubar e calar e aplicar a censura. Então, ele contou o que estava sendo feito, o Brasil inteiro viu o que estava sendo feito, né? E a gente, simplesmente, isso passou. E agora, esses novos áudios com a esposa, também bastante alarmante, é que me chama a atenção a comparação que ele fez com o Mauro Cid. Então, ele fala ali, olha, o Mauro Cid só falou verdades e foi de volta para a prisão. Então, e a gente viu, o próprio Fux falou, aqui não sou eu que falo, olha, o Mauro Cid é estranho, né? 9 depoimentos diferentes com informações conflitantes. E foi isso que o Cid, bem ou mal, disse também naquele áudio vazado. O que o Cid disse? Ele já tem a versão dele pronta dos fatos, ele só quer que eu corrobore, eles não estão interessados na verdade. O que me choca nisso tudo é que nós temos acesso a tudo isso. Mais prova do que isso, a gente tem acesso a tudo isso. Então, infelizmente, no Brasil, não dá para esperar nada da PGR, não dá para esperar nada da Polícia Federal, só nos resta, de fato, o Congresso acertado. O deputado Nicolas tem que chamar mesmo para esclarecer o que está acontecendo, porque, infelizmente, nesse conluio do Executivo com o Judiciário que a gente está vendo, só nos resta recorrer ao Congresso. Alguém no chat fala que ele não revela o que sabe por medo, né, dos
familiares sofrerem consequências, e o medo, é claro, não é, Piotr, de ser preso sim, mas até mesmo de ser morto. E aí na tarde a gente vê, entre aspas, o Binha sempre sendo cirúrgico nos destaques, se eu morrer, já sabe. A questão, acho que a Ana levantou um ponto aí, ele poderia ter feito muito mais. Escolheu não fazer. Ah, mas tem questões familiares. Tá. Mas por quanto tempo ele, digamos, na condição de perito, e perito tem fé pública, ele endossou todas aquelas acusações estapafúrdias que colocaram o país numa situação de, digamos, desmanche institucional que até hoje nos traz problemas. Lá atrás. Não tem corrupção sozinho, não tem desmando sozinho, é sempre um movimento coletivo e essa gente participou disso e vai ter que responder por isso. Se não vai ser atacado ou perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, porque neste momento a gente vê o Supremo, isso é um ponto positivo, por mais que ainda esteja muito poderoso e determinando as coisas no país, mas o avanço, por exemplo, das assinaturas em relação à anistia demonstra que a Câmara começa a dar uma resposta de devolver, de recuperar a própria autonomia garantida na Constituição. Ele vai ter que responder para outra justiça, e a justiça de verdade. Por que se omitiu diante de tantos abusos ou de arbítrios? Porque é esse o ponto. Por outro lado, a pergunta que eu acho que a gente precisa fazer, eu tento aqui toda hora lembrar, diante de tudo isso que a gente está vendo, por que ainda tão pouca gente reage? Tem muita gente reagindo, mas perto da história brasileira, só desde a redemocratização até aqui, onde estão, por exemplo, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa, duas das entidades que ficaram à frente de processos de impeachment, da redemocratização do país, de todos aqueles signatários da Carta pela Defesa da Democracia, exclamação, 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 lá da Universidade de São Paulo, especificamente da Escola de Direito do Lago de São Francisco. Nós estamos vendo todo tipo de abuso com frequência insuportável. A gente viu o depoimento do Mauro Cid, daquela conversa gravada com, não se sabe exatamente qual interlocutor, mas ali tem uma delação de verdade. Ali ele está falando de verdade. A Marina lembrou esse ponto do ministro Fux, quer dizer, 9 delações e nenhuma delação. Delação é uma só. Se você já mudou a versão da primeira, deixou de ser delação, e pela lei da colaboração premiada, para usar a expressão correta, já perdeu o efeito. O juiz dá voz de prisão porque você mentiu para a justiça. Você assumiu um compromisso de dizer alguma coisa e você muda, perdeu o benefício. Então, o juiz claudicou, para usar outra expressão do direito, ou seja, deixou de... Então, manda prender o Mauro Cid. De novo, porque, você mudou de novo a sua versão? Não, mas o interesse não era cumprir a lei ou fazer a lei da delação premiada avançar. O objetivo era fazer o Mauro Cid dizer alguma coisa que interessasse dentro daquela loucura acusadora, o absurdo acusatório dos processos, todos os inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. Voltando agora em relação ao perito, ao ex-perito, né? O caso é que ele tem muita coisa para falar. E sim, neste momento, a única esperança nossa, em que pese o fato de ainda ser minoritária, mas neste momento, pelo menos, é bem presente, é a oposição se manifestar. Temos aí os empecilhos de sempre, alguns novos, como o Hugo Mota, ou, por exemplo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas o tecido está esgarçado desses abusos institucionais no Brasil, por parte dos burocratas do Supremo Tribunal Federal ou do executivo do governo Lula, que simplesmente se ajoelhou diante do Supremo, levando-se em conta, obviamente, a reabilitação política dele, que se deu pela estapafúrdia tese do CEP. Mas cadê toda essa gente que poderia, nesse momento, recuperar o Brasil para si mesmo? Para nós todos, porque o Brasil foi sequestrado. Nada mais me surpreende nesse ano de 2025. No começo do ano, a gente já teve cada novidade. Mark Zuckerberg passando para a direita e falando que vai defender a liberdade de expressão na plataforma da Meta, que aí tá WhatsApp, Instagram e Facebook. Depois nós temos aí o Elon Musk entrando no governo do Donald Trump. E aqui no Brasil nós tivemos várias novidades também, como por exemplo, a Globo admitindo que o Lula está fracassado, a Globo admitindo que o Lula não tem base, a Globo admitindo que o Lula só consegue governar através do STF, ou seja, basicamente elas estão definindo o que é uma ditadura do judiciário. A Globo admitindo que o Bolsonaro tem mais poder de manipulação de massas que o Lula e que é o Bolsonaro que pauta a política no Brasil.
São várias coisas que estão acontecendo esse ano que é muito estranho. Sem falar que o PGR, né, veio com a denúncia e foi o Bolsonaro ter mais apoio ainda. Agora, eu não tinha visto ainda uma... Como é que eu vou te dizer? Uma crítica direta ao Alexandre de Moraes feita por nenhum membro da Globo. Até hoje. Até hoje. Agora, vamos lá, para você entender. Alexandre de Moraes pediu extradição do Oswaldo Eustáquio na Espanha, o governo da Espanha falou, não vou deixar, porque isso aqui que vocês estão fazendo é perseguição mesmo, aqui não é, aquilo que opinião não é crime na Espanha, então nós não vamos extraditar um jornalista. Aí o que o Alexandre de Moraes decidiu fazer? Soltar, liberar, deixar voltar para casa um traficante que estava sendo pedido extradição para a Espanha. Aí, o outro aqui fala, Eu acho Merval Pereira. inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína, Não, mais de 52. 52, mas seja liberado, porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum. Primeira parte, são duas partes que ele falou que eu achei interessante. Primeira, o Alexandre de Moraes soltou um traficante que foi pego com 52 malas de droga por pirraça, porque a Espanha não quer extraditar um cara pelo crime de opinião. Pro Alexandre de Moraes, crime de opinião e tráfico é a mesma coisa. Tá? Não, nem a mesma coisa, porque ele soltou o traficante, né? Deixou ele voltar para casa. Não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está... Um jornalista da Globo reconhecendo que o Alexandre de Moraes e o Estado Democrático de Direito brasileiro, instituições, estão exagerando. Exagerando. Merval, hoje a justiça no Brasil só prende quem fala o que o Moraes não gosta. Traficante, assassino, está tudo sendo solto. Os corruptos da história do Brasil estão sendo soltos. Só prende pessoas por palavra. Misturando liberdade de expressão com crime, eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Lampejo de sanidade dentro do estúdio e na Globo News. Que dia que você ia imaginar que ia acontecer algo nesse sentido? E não vamos falar a verdade, hoje foi um dia peculiar. Sadi admitindo que o Bolsonaro leva mais pessoas para as ruas do que Lula, que o Lula está acabado, o Lula só governa com o STF, e depois falando que o Bolsonaro é que pauta a política no Brasil, e o outro lá fala que o Bolsonaro é o ex-presidente em exercício, porque a verdade é essa, ele que pauta, né? Hoje nós só temos uns números de assinaturas da anistia, porque o Bolsonaro entrou em jogo e pediu para que as pessoas ajudassem nessa pauta, ou seja, e o governo tentando trabalhar contra com toda a sua artilharia, e com o STF não conseguiu impedir que os deputados acatassem um pedido do ex-presidente inelegível, que agora está no hospital se recuperando das consequências do ódio da esquerda. Mas aqui nós tivemos, que fique registrado, pode ir preso, esse cara aqui, o Merval, né? O Merval corre risco agora de cair num inquérito das fake news e ter a Polícia Federal batendo na porta da casa dele, porque ele basicamente disse que o Alexandre de Moraes errou. Absurdo ele ter liberado um cara que foi condenado lá por tráfico, por pirraça da não extradição do Oswaldo Eustáquio, e fala dos exageros que essa justiça brasileira está cometendo pelo crime de fala, crime de opinião, né? Que, olha, tá muito estranho esse negócio. Será que vai começar a se alastrar essa percepção da realidade, algo que a Globo nem sabe o que é, mas jornalistas da Globo falando aquilo que realmente é, ou pelo menos esboçando uma aproximação de um discurso parecido com a realidade? Como esse ano tá um ano muito louco, hoje tudo pode acontecer, até a Globo falar a verdade. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.